Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola, revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Automóveis. É essa paixão que nos move. O design, a tecnologia, a mobilidade futura, a condução e a segurança rodoviária. Eu sou o Eduardo Luz Pires e com os comentadores João Almeida e Vítor Martins, onde falaremos da condução, o seu ensino e a sua legislação, do automóvel e a sua tecnologia. Vamos estar convosco quinzenalmente à quinta-feira para um programa de atualidade automóvel. Motores, a nossa paixão. Muito boa noite e muito bem-vindos. Motores da Nossa Paixão, a primeira emissão do ano 2019, que começámos há poucos dias. É um gosto estar na vossa companhia. Comigo estão, como sempre, o João Almeida e o Vítor Martins. Muito boa noite aos dois. Olá, boa noite, sozinho. Já quase há um ano não nos víamos, não é? Desde o ano passado. Desde o ano passado. Desde o ano passado. Passaram bem a quadra natalícia, os festejos de fim do ano, tudo bem, não é? É mais um. Eu acho que ninguém ficou doente, por isso é o principal. É o principal, não é? Não é? Bom. E o Eduardo? Correu bem? Tranquilo, em casa, sossegadinho, para os meus passeios pedestres, para manter A linha. E tal, essas coisas, e trabalhando um bocado, porque as emissões não param, não é? Exatamente. E como este ano, logo no começo do ano, o outro programa que eu sou responsável fez 4 anos, havia necessidade de preparar uma emissão a condizer, não é? Exatamente. Que foi ontem. Que foi ontem, precisamente. E eu já agora, se me permitem, eu queria agradecer ao João Almeida e ao Vítor Martins a presença deles nesse meu programa, Ao Sabor do Vento. O João desde o início do programa e o Vítor mais recentemente. Muito obrigado aos dois. Foi um gosto ter-vos no programa Ao Sabor do Vento. Não tem de quê. Para nós também foi um gosto. E quem sabe, não faltarão oportunidades para voltarem ao Sabor do Vento e termos uma conversa como manda a lei, não é? Exatamente. É sempre um vento agradável. Um agradável vento. Hoje o Vítor está muito poeta. Está inspirado. Está inspirado, não é? Pois é, assim, É do meus frio. amigos. É do frio. É do frio, não é? Pois está muito frio lá fora hoje, aqui em Macedo de Cavaleiros, estamos praticamente com a temperatura negativa, portanto, é um frio salutar, enrijece, como ouvi há um bocado dizer ali no estudo da rádio, uma das colegas aqui da rádio, que as pessoas ficam mais bonitas porque a pele não envelhece. Congela, não é? Portanto, não passa ao tempo. Não passa ao tempo. Bom, então vamos lá àquilo que importa para hoje. Hoje temos apenas 3 temas. Como certamente estão recordados, na última emissão do ano passado, tínhamos um tema que era o Museu da Miniatura Automóvel e o 11º aniversário. Tínhamos até uma reportagem para passar que não conseguimos fazer por dificuldades técnicas surgidas à última da hora e que foi impossível solucionar. E por isso trazemos essa reportagem hoje. Depois, o que é que vamos falar? Vamos falar de um provável e mais que necessário choque fiscal nos combustíveis e depois 2 temas técnicos que estão interligados. As válvulas inteligentes e o sistema de queima de combustível por micro-ondas. São inovações tecnológicas para os motores de combustão que têm muito que se liga por uma razão. É que o motor de combustão interna, afinal, não tem os dias contados como os políticos nos querem fazer crer, sobretudo esta Europa comunitária, com a aposta cega nos modelos 100% elétricos. Porque, e esta é a minha opinião, o motor a combustão ainda tem muito para dar. E o Vítor Martins vai-nos contar isso tudo bem, mais daqui a um bocadinho. Não é assim, Vítor?
Tentarei fazer Entender? um melhor. Porque, de facto, tem havido tanta inovação tecnológica no capítulo dos motores a combustão. Muita, é tremenda. É assim, as pessoas por vezes não têm noção daquilo que se tem evoluído nestes últimos tempos. Quando eu olho dia após dia, há sempre algo novo que está a surgir. Exatamente. E, portanto, é um bocado falacioso dizermos que o motor a combustão tem os dias acabados. Não, não tem. Seguramente não tem. Mas nós aí deveríamos receber um prémio, porque sempre o dissemos. É verdade. Não foi agora. Sempre dissemos que desde a não primeira hora que acreditávamos não. nesta mudança radical como eles queriam que nós acreditássemos. Não, aliás, se nós tentarmos perceber um bocadinho o fabricante, e no meio disto não é só uma questão de fabricante em si, é uma questão de comércio, eles tentam influenciar de alguma maneira as pessoas a tentar que eles comprem aquilo que eles precisam que seja vendido. Exatamente. Essa é a questão que eu Por acho que, marketing. acima de tudo, Exatamente. é a principal. Mas, infelizmente, eles esquecem-se de uma coisa muito importante, que é o fator humano. E o desemprego que a passagem da indústria automóvel da combustão para o elétrico vai trazer imenso despedimento. E aquela preocupação que nós sempre tivemos, que era onde guardar e armazenar o grande número de baterias que daí resultariam. Porque ninguém fala do Pois é. processo Não. de reciclagem, não é? Além disso, eu ainda me ponho aqui outra questão, que é, para nós podermos ter carros elétricos, há necessidade de ter energia. Essa energia, de que forma ela é produzida? Neste momento, ainda recorre muito às energias fósseis. Exatamente. Tal e qual. Só por aí, Só por aí. podemos ter uma Os questão. benefícios que foram prometidos foram acabando, não é? Exatamente. Foram acabando, tanto é que um puro carregamento num parque de estacionamento que inicialmente era gratuito, Agora agora paga-se. é elevadíssimo. É. Até com taxas de audiovisuais. Exatamente. Não, essa não foi aceita. Mas pelo menos falou-se nisso. fazia parte da proposta. Fazia parte, mas não tinha não cabimento tem cabimento absolutamente nenhum. nenhum. Mas enfim, vamos então começar pelo primeiro tema, Museu da Miniatura Automóvel. Eu vou pedir à realização, por favor, de passar essa reportagem. A primeira parte da reportagem é apenas fotos com música de fundo. As fotos não necessitam de comentários porque falam por si mesmas. Vamos ver bastante deste museu, desde o início do automóvel, ainda os automóveis a vapor, a sua evolução, vamos ver também as miniaturas referentes aos 120 anos da construtora francesa Renault e depois muitas outras miniaturas, todas elas lindas e que seguramente vão gostar e vão ficar com vontade de, um destes dias, irem a Gouveia e visitar aquele espaço. E então vamos então ver a reportagem sobre o 11º aniversário do Museu da Miniatura Automóvel. Décimo primeiro aniversário do Museu da Miniatura Automóvel em Gouveia. É uma altura fantástica para as pessoas se reunirem, conversarem sobre automóveis, sobre coleções que são aqui expostas fantásticas. E quando falamos deste dia de aniversário, é impossível não falar numa pessoa que é incontornável. É quase um crime de lesa majestade não falar com ele, com o campeão do mundo de rallies, Nuno Rodrigues da Silva. Nuno, muito bom Obrigado, dia. Eduardo. Grande elogio, normalmente eu não sou tanto dessas coisas, mas fico lisonjeado naturalmente. Mas é verdade, eu sou Presidente da Câmara, acabou de intitulá-lo como padrinho. Muito obrigado, isso é verdade. Como é que vê hoje o museu? Novas coleções, cada vez mais rico este museu? É verdade. Tem a ver, este museu há uma coisa que tem uma particularidade que me agrada em muito. É um museu quase vivo.
O museu tem tido muita atualização, é um museu que em que as pessoas, os colecionadores, dedicam-se a ele e, portanto, todos os anos temos aqui grandes surpresas, grandes coleções e é um museu a visitar constantemente. Falou-se também hoje já na necessidade de mudar de instalações, porque Expandir de facto... o museu. Efetivamente estamos aqui à espera, estas coisas das obras nas câmaras às vezes demoram sempre mais um bocadinho que aquilo que a gente gosta, mas eu tenho esperança que esse museu vá rapidamente para a frente, neste edifício que neste momento está de luto, mas que será muito interessante e o projeto é muito interessante, portanto teremos todo o gosto e interesse em ter muito mais coleções, muito mais miniaturas e se calhar até expostas de uma maneira diferente, com mais espaço, uma vez que este aqui já começa a estar um bocadinho encafuado, com tanta coisa bonita, com tanta coisa interessante aqui a ver. E provavelmente mais interativo. E provavelmente mais interativo. Há também, e nós sabemos disso, que temos visto aí grandes museus pela Europa e sabemos que há muitas formas de expor, muitas maneiras novas, aproveitando nomeadamente as novas tecnologias, para dar ainda mais brilho a este tipo de situações. Dr. Rui Miller é um dos homens marcantes neste Museu da Miniatura Automóvel. Falar do museu e não falar dele é complicado, porque não só é um colecionador de grande nível, que tem as suas coleções expostas aqui e está constantemente a atualizar as suas criações aqui no Museu da Miniatura Automóvel. Rui, o que é que temos de novo este ano? Por acaso não temos muita coisa de nova, apenas um Alfa Romeo Fórmula 1 do Bruno Giacomelli na escala 1/12, porque não tem havido tempo, não tem havido disponibilidade, de maneira que foi essa a novidade que eu trouxe para juntar à coleção de Fórmula 1, que já existia. Este ano o museu apresentou coisas novas, nomeadamente os 120 anos da Renault. Como é que vê o museu hoje em dia? O museu hoje em dia, para mim, é um local quase de culto e de convívio entre todas as pessoas. Estou à espera das novas instalações porque eu acho que este museu merece, é único, tem muita qualidade. Não estou a falar dos meus modelos, obviamente, nem tenho esse pretenciosismo, mas de facto existe muita qualidade que merece ser exposta com mais espaço, com mais coleções, com tudo. Portanto, este museu, como referência única, é um museu muito importante. Estamos com o Dr. Fernando Taborda, o homem que está na origem de tudo isto que se chama Museu da Miniatura Automóvel. Fernando Taborda, bom dia. Bom dia, está com uma cara de felicidade imensa que dá gosto de olhar para si. Muito obrigado. Não, satisfeito pelo êxito que o museu tem.
pelas colaborações que se suscita e pelas miniaturas que vai exibindo. De facto, é uma razão para estar satisfeito. E também por ver e rever tantos amigos, tão excelentes amigos, como dizia o Sr. Dr. Luís Tadeu, Sr. Presidente da Câmara, grandes amizades e grandes complicidades. É verdade. Esta aventura do museu, para além de ter algum impacto, naturalmente, na cidade e na comunidade dos automóveis, de facto suscitou grandes amizades entre os colecionadores, o que também é muito gratificante, como é óbvio. E há também, e creio que não estou a errar ao dizer, que há um grande apoio de pessoas que são apenas amantes do automóvel e que vêm ao museu e que ficam com vontade de voltar e tornar a voltar, não é, Fernando? É verdade, não apenas as pessoas, não apenas os colecionadores, como também os próprios pilotos que são aqui convidados vêm sem nenhuma contrapartida, apenas pelo gosto de vir. E gostam, e o feedback que tenho da generalidade deles é que o museu é sítio para voltar, sítio para repetir. E acho que também que tem um papel muito importante, um papel didático junto das crianças. O museu tem uma área educativa, vamos lhe chamar assim, que tem uma relação com as escolas da região, e não só, com escolas de vários locais do país, que vêm, as crianças fazem visitas guiadas ao museu, e o museu procura criar dinâmicas educativas com base nas histórias que são contadas do museu, articuladas com os professores, no sentido de formar as crianças, e é um projeto que a mim me satisfaz muito. Imagino que sim. E imagina as mais-valias que esse projeto traz, não só para esses jovens que vão ser os homens do amanhã, não é? Até porque há aqui necessidade de começar a formar as crianças desde muito cedo em comportamentos cívicos, não é? Não, e a ideia é exatamente essa, é poderem olhar para o automóvel como um elemento de cultura, também um elemento de utilidade, um elemento de prazer, que faz parte da nossa vida, mas como em tudo na nossa vida tem regras de utilização, tem regras de relacionamento, tem regras de convívio, regras sociais, e isso é importante começar de pequenino para que o entendam, não é? Fernando, antes de terminar esta brevíssima conversa, vou ser um bocadinho provocador. Força. Para quando uma exposição temporária da mobilidade futura? Elétricos, autónomos? É verdade, o Eduardo é mesmo provocador, isto é uma bandidagem que me está a fazer, porque o Eduardo sabe que eu não sou muito adepto de outro tipo de energias, apesar de reconhecer, porque vivo neste mundo, de reconhecer que as energias que derivam de fósseis estão provavelmente, não direi condenadas, mas limitadas, e de facto o ser humano tem que encontrar alternativas de mobilidade. Não está fora de hipótese, de facto, a mobilidade elétrica, e não só a mobilidade elétrica, é uma ideia que não está fora de hipóteses. O problema é que os automóveis dessa área ainda são tão poucos que é difícil fazer uma exposição, ou seja, ainda não há história sobre o assunto, não é? Mas haverá com certeza, e quando houver, o museu lá está na primeira linha, como é evidente. Estamos com o Sr. Luís Tadeu, que é o Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, e é um homem que tem apadrinhado e vivido este museu com uma intensidade tremenda. Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia a todos nós. Mais um aniversário, mais um dia de celebração, celebração de amizades, celebração de uma... Cumplicidades muito grandes.
e de um museu que cada dia que passa é um museu renovado. É um museu renovado todos os dias que passa, dentro das suas possibilidades em termos de espaço, que são cada vez menores. O que, por um lado, é bom, significa que crescemos até ao limite do que é possível fisicamente, e, por outro lado, significa que temos a capacidade de atrair colecionadores para expor. Pronto. Por outro lado, demonstra a nossa fraqueza, que é precisamente não podemos, neste espaço, crescer. E, portanto, temos que nos deslocar rapidamente para o espaço que é aqui muito próximo, contigo, praticamente, do outro lado da rua, que era um antigo posto médico, mas que tem uma área 4 vezes maior que esta, e que vai permitir que o museu ganhe efetivamente a sua real dimensão, podendo acolher, enfim, dentro do critério de seleção e da qualidade das exposições também, das temáticas, mas que vai poder acolher muitas coleções que nos têm sido disponibilizadas, algumas até quase pedindo que fiquemos com elas, e que nós não temos feito isso enquanto não tivermos espaço para tal, porque para além do lado da área expositiva, o novo espaço vai permitir também acolher em termos de depósito uma boa quantidade de miniaturas, e portanto o que vai permitir que de tempo em tempo se possa ir rodando, e por outro lado um espaço que vai permitir ter outra dinâmica de visitação, não é? Nomeadamente com equipamentos, nomeadamente para os mais jovens, equipamentos que os próprios vão certamente achar como interessantes e desafiantes, e portanto vão dar outra dinâmica ao museu, que é aquilo que hoje em dia é cada vez mais importante. Sr. Presidente, hoje, 11º aniversário, e há renovação aqui de coleções, nomeadamente uma coleção de Fórmula 1, creio que são da autoria do Dr. Rui Miller, e há uma renovação da coleção das 24 horas de Le Mans. E uma coleção da Renault. Exatamente. A celebração dos 120 anos dessa marca, grande marca que é a Renault. Exatamente. Este envolvimento das pessoas, nomeadamente do Dr. Rui Miller, do Mário Tavares da Costa, do engenheiro, falta-me agora o nome, Engenheiro Paulino, não é? Engenheiro Paulino. Engenheiro Paulino, é tudo motivo de satisfação para si. É. E aliás, vê-se na sua cara que o Dr. hoje está feliz e radiante, não é? É verdade. Ter tantos amigos e tão bons. Não, isto é assim, como dizia há pouco, isto é uma coisa que começou com paixões, e que dessas paixões depois a coisa evoluiu para cumplicidades, boas cumplicidades, não é? E fomos construindo cumplicidades não só entre aqueles que são, enfim, quase pais da coisa, mas que depois tiveram esses também, obviamente, capacidade de criar cumplicidades com outras pessoas, nomeadamente com outros colecionadores, pela riqueza e pela valia histórica também das suas coleções. E, portanto, temos hoje uma capacidade e cumplicidades que permitem que o museu possa ter mudanças de coleções. E, portanto, certamente que, por exemplo, agora estamos a fazer mudança de algumas coleções uma vez por ano. Certamente que no novo espaço poderemos fazer isso de semestre em semestre, o que vai tornar com que o museu tenha outra dinâmica, porque de meio ano tem coisas novas e substancialmente novas para mostrar. E, portanto, temática e histórias ligadas às miniaturas expostas, portanto, outros motivos de interesse, com uma evolução temporal muito mais rápida. E, portanto, também o museu vai ter uma capacidade de dinâmica, eu próprio, muito diferente. E, portanto, vai ser o próprio motivo maior e de desafio, não só para aqueles que trabalham diariamente no museu, mas também para os seus próprios colecionadores e para os diretamente envolvidos, no caso do Dr. Fernando Taborda, do caso do Dr. Rui Miller, do Mário Costa, do António Gril, enfim, todos eles vão ter que, depois vão ter eles responsabilidades ainda acrescidas, porque a evolução temporal das coisas vai exigir mais tempo disponível a Deus, que é preciso não esquecer, como é óbvio, que todas essas pessoas envolvem-se e trabalham para o sucesso do museu de forma absolutamente gratuita.
Isto é voluntariado puro. É voluntariado barra paixão. E, portanto, é boa semente para construir estas casas, não é? Agora, como é óbvio, temos que corresponder, tem a parte pública que corresponder com a disponibilização de espaço e meios para que a coisa, essa vontade, essa paixão, essas cumplicidades possam de facto traduzir-se e elas não esmorecerem. E foi assim que se fez a reportagem sobre o 11º aniversário do Museu da Miniatura Automóvel. Como tiveram a oportunidade de ver, miniaturas lindíssimas, uma coleção super completa, muitas mensagens de satisfação e orgulho pelo trabalho feito ao longo destes 11 anos e que se afiguram que virão aí muitos mais, até agora com a inauguração das novas instalações, o que provavelmente irá ocorrer no final do corrente ano. Mudança de instalações com possibilidade de o museu ter, de facto, outro impacto junto da população, poder levar a cabo um sem número de iniciativas que no espaço atual é manifestamente impossível. Como dizia o Presidente da Câmara de Gouveia, o museu está esgotado. E é verdade. Espero que tenham gostado desta pequena reportagem sobre as miniaturas patentes ao público no Museu da Miniatura Automóvel de Gouveia. Bom, nós dissemos que íamos falar aqui da necessidade de haver um choque fiscal nos combustíveis. E é verdade. Querem-nos fazer crer que a preocupação na política fiscal é uma preocupação de caráter ambiental. Não, não é, meus amigos, não. É, pura e simplesmente, uma forma de alimentar o Orçamento Geral do Estado. Isto, eu concordo perfeitamente com isto que estou a dizer. Isto faz parte de um artigo publicado no eco.sapo, em que o autor deste artigo, que podem consultar na página do nosso programa no Facebook, ele diz: este abuso elitista e centralista um dia chegará ao fim. E eu espero que sim. A verdade é que Portugal, João e Vítor, Portugal tem um dos combustíveis mais caros da Europa. A quarta gasolina e o sexto diesel, mais caros na Europa. Toda a gente diz que os combustíveis são caros por haver falta de concorrência, mas isso também não é verdade. Há um relatório da Comissão Europeia que diz, ali, preto no branco, que o preço do diesel antes de impostos é exatamente o mesmo em Portugal e em Espanha. A diferença está que Portugal tem 16 cêntimos de impostos em cima que Espanha não tem. Exatamente. Isto é verdade. Portanto, não venham cá com conversas de preocupações ambientais, porque não, isto é política economicista pura e dura e não há mais nada a fazer. E neste artigo, ele tem aqui uma coisa que eu vou ler, porque de facto isto diz tudo. Uma pessoa que receba o salário mínimo nacional e trabalha a 50 km de casa, algo perfeitamente normal noutros países,
gastará cerca de 20% do seu salário em combustíveis, dos quais grande parte serão impostos. Pagará mais impostos para trabalhar do que alguém que ganha o dobro, mas trabalha perto de casa. Muitos vão preferir ficar no desemprego a ir trabalhar para tão longe. E esta é a realidade. Infelizmente. Infelizmente. Por exemplo, eu ontem tive que ir à fronteira, tratar de uns assuntos e atestei o depósito com gasolina. Aqui, salvo erro, está a 1,45 ou 1,46, por aí, e da bomba da fronteira paguei 1,19. Onde já está um bocadinho mais caro, porque mais para o interior de Espanha ainda é mais barato. E de facto há esta diferença para que é inexplicável. Quer dizer, não é inexplicável, é explicável. É que temos uma carrada de impostos sobre o combustível, que é uma coisa assustadora, não é? Mas o que assusta mais, Eduardo, e nós temos que pensar nisso, e quando o Eduardo falava que gastamos 20% do nosso ordenado em combustíveis, vai acarretar outras situações equivalentes. Repare, os alimentos são mais caros. Tudo fica mais caro. Precisam de transporte. Exatamente. Vai encarecer tudo. Uma peça de um automóvel fica mais cara porque vem na transportadora e está muito longe. Portanto, acabamos por encarecer não só o transporte, mas sim o resto. O almoço vai ser mais caro, a roupa vai ser mais cara. Exatamente. E estamos a aumentar aqui, estamos a diminuir aos portugueses o poder de compra por um imposto que nos outros países não existe. Portanto, será que faz sentido? Não. E aquilo que a mim me revolta, de certa maneira, e que revoltará qualquer uma das pessoas que nos estão a ouvir, é dizerem que baixam 3 cêntimos o imposto da gasolina e aumentam 4 a taxa do carbono. Exatamente. Além disso, é assim, quando eles dizem que baixam, provavelmente até baixa, mas passado 8 dias já está outra vez a aumentar. Exatamente. Há aqui um jogo de percentagens a dizer baixa 2, depois aumenta 3, ou vice-versa, e andamos constantemente nisto. Que não é mais do que um jogo de empurra de cinto, que temos que andar aqui sempre no aperta. Por outro lado, eles esquecem-se de um grande pormenor. Se nós aqui, essencialmente nós, estamos no interior, dificilmente conseguimos percorrer 10 km para ir trabalhar, porque a maioria das pessoas, se trabalharem em Bragança, se trabalharem em Mirandela ou noutro sítio, já fazem no mínimo 60, 70 km por dia. Claro. O que ainda encarece mais a despesa cotidiana, porque depois, além do combustível em si, temos todos os outros conjuntos de despesas que existem, desde pneus, desde a manutenção do próprio automóvel, portanto, tudo isso que no dia-a-dia se torna ainda cada vez mais impossível. E que é agravado por este imposto. Exatamente. Tudo é agravado. Sem falar de todos os outros impostos que estão associados ao automóvel. Sim. Porque ainda assim o automóvel, neste momento, eu não sei a percentagem exata, não tenho como divulgar neste momento, mas se nós fizermos contas, o automóvel está a alimentar uma grande parte do orçamento. Exatamente. Sim. Aliás, até aqui há tempos foi publicado numa das revistas da especialidade do setor automóvel um artigo com um título muito sugestivo. O automóvel, a mama do Estado. Exatamente. Mas é que isto é verdade. E por isso é que nós dizíamos que ao acabarem os motores diesel, eles iam ter uma quebra muito grande também, não é? Não, porque arranjam taxas alternativas, isto é mesmo assim. Mas lá está, a encobrirem aqui com o sol com a peneira, como se costuma dizer, sobre os benefícios a quem compra carros elétricos. Dão numa primeira fase e retiram numa segunda. Mas tem que retirar numa segunda, exatamente. Aliás, nota-se que no início houve ajuda a quem queria comprar um veículo elétrico ou híbrido, exatamente. E todas essas ajudas neste momento estão a ser retiradas. Claro. Já não existem. E depois, o que eu sempre defendi, também não temos carros do Estado, não temos o Estado a dar o exemplo. Não, que devia dar o exemplo. Devia dar. Exato. O Estado e as autarquias. Sim, claro. A máquina do Estado. Aliás, porque o dinheiro com que eles compram e com que fazem os investimentos não é do Estado, é nosso. Exatamente. Porque o Estado não tem dinheiro. Não, o Estado vive do dinheiro dos contribuintes. Exatamente. Portanto, quando dizem que vão investir nesta área, naquela e naquela outra, a mim nunca perguntaram nada. Pois. Assim perguntaram alguma coisa, Vítor? Não, a mim apresenta uma fatura. Apresentam a fatura no fim, não é? Que até dói. Que até dói. Pois é, meus amigos, eu acho que é necessário, de facto, que haja um choque fiscal nos combustíveis, porque
Assim, Portugal não caminhará seguramente em direção ao futuro com passos certos, seguros e com tranquilidade para quem trabalha neste país e quer fazer vida neste país, porque de facto o preço dos combustíveis atingiu um patamar e esta sobe e desce, isto não é bom para ninguém, não é? Não é bom para a economia, não é bom para o cidadão elaborar o seu orçamento familiar, não é bom para nada, não é? Aliás, nós vemos o que aconteceu em França com os coletes amarelos, partiu da parte dos combustíveis. Exatamente. Se nós pensarmos e ponderarmos, ninguém está longe de poder ter o reverso da medalha daquilo que aconteceu em França. Exatamente. Portanto, seria bom, se calhar, começarem a pensar no dia-a-dia e deixarem de sobrecarregar o contribuinte, porque não há margens que possam ser Vítor, talvez tenha sorte, porque vamos entrar no ano de eleições, não é? Mas é tudo uma fase passageira. Eu sei, é mais um engano, não é? É mais um logro ao contribuinte. Bom, infelizmente. Bom, a verdade é esta, é que os combustíveis estão caríssimos e não podem continuar assim. Bom, então vamos falar de tecnologia. Parece que é um dado adquirido a transição do veículo de motor de combustão para os motores elétricos. Mas há inovações. E a mais recente novidade são as válvulas digitais inteligentes. Não? O que é isto? O que é isto? Isto é tudo nós pegarmos num motor que não deixa de ser um motor em si e passarmos a ter a parte superior do motor gerida não mais do que de uma forma elétrica através de uma unidade de comando. Como é que isto pode ser feito? Isto pode ser feito de diversas maneiras. Ou nós temos uma válvula que é acionada através de pressão de óleo e, por sua vez, gerida em função da necessidade de abertura dela. Isto é, se nós temos necessidade de pouco rendimento do carro, em vez de abrirmos na totalidade, que estamos ali a perder um tempo necessário para a compressão, passamos a gerir a percentagem de abertura e o tempo de abertura de cada válvula. Isto faz com que possamos ter aqui um rendimento superior, menos tempo de abertura, portanto, uma maior taxa de compressão. No meio disto, os novos motores que estão a existir no mercado, todos eles têm sido alterados, passando a ter uma taxa de compressão muito superior àquilo que era o habitual. Vítor, desculpa lá, está-se a referir à taxa de compressão variável da Infinity ou a ignição por compressão por gasolina da Mazda? Todos eles partem do mesmo princípio. O sistema em si que está a ser gerido neste momento acaba por julgar da mesma maneira. Se nós falarmos do caso da Mazda, a Mazda neste momento nos motores a gasolina que estão a ser desenvolvidos foram buscar o sistema que eles já tinham desenvolvido no Skyactiv diesel, isto é, passando a ter taxas de compressão maiores, permitindo uma melhor mistura do ar e do combustível que faça com que a possibilidade de inflamação e de queima dos gases passe a ser muito mais rápida e com um poder de concentração maior, permitindo ao mesmo tempo não só um rendimento superior, assim como também menos emissões poluentes, porque passamos a trabalhar com valores de mistura mais pobres. Claro. Isto depois gera sempre um contra a seguir. Mais ar, menos combustível. Mas que, por sua vez, porque é mais ar, menos combustível, há uma queima que não é tão elevada, portanto, temos uma queima, por sua vez, os gases emitidos a seguir, passamos a ter um valor de NOx superior, que é necessário tratá-lo antes da saída para o ambiente. Vítor, em todo este processo de investigação que está a ser feito, diz um artigo que eu li, que eu já vos vou dizer de quem, que foram também reveladas investigações para trazer de volta os pistões opostos. Como é que isto funciona? Em vez de nós termos um motor que está em linha e com uns pistões a subir e a descer, o que é o tradicional, passamos a ter dois pistões a trabalhar o caso que já existiu há muito tempo atrás, dentro dos motores boxer. A própria Alfa Romeo teve motores idênticos e que eram motores que funcionaram sempre muito bem. Mas não estou a ver qual a vantagem, sinceramente. Talvez uma questão de equilíbrio. No motor, não de queima de gases. Não, a queima em si não, ali é mais uma questão de equilíbrio
em termos do cilindro e contrapeso do próprio motor para evitar que haja vibrações. Eu não vejo ali outra questão a não ser essa. E neste contexto todo aparece a chamada ignição por micro-ondas. Que não é o micro-ondas que nós temos lá em casa. Que ninguém se lembra de falar, porque isto não há bela sensação. No micro-ondas nós nunca podemos pôr coisas metálicas, exatamente, não é? Porque há ali uma propagação da onda que passa a ser diferente, criando danos em si. Como é que isto pode acontecer? Em vez de nós termos simplesmente uma vela que vai permitir uma faísca num determinado sítio, nós passamos a ter um sistema semelhante a uma vela que, por sua vez, quando, em vez de ter uma faísca só, ela permite várias inflamações ao longo da câmara de combustão e do próprio cilindro, o que permite que haja um menor tempo de queima e, por sua vez, mais facilidade em haver uma queima, garantindo assim maior eficiência, menor consumo em si, porque a taxa de combustão passa a ser ainda mais baixa, e o tempo de queima, por sua vez, também é muito inferior. Bom, isto ainda está em fase experimental, mas a empresa que está a desenvolver este processo está com umas parcerias de peso brutais e tudo leva a crer que dentro de poucos anos, muito poucos, que isto poderá ser uma realidade nos motores de combustão, não é? Mas já agora a vela, Vítor, só recebendo um segundo atrás, não é uma vela. Não é uma vela. Emite o quê? Um raio laser? Ela emite, concretamente, para dizer ao pormenor, não sei precisar, porque daquilo que eu tenho visto ao pormenor, não consegui perceber exatamente o sistema. Há um sistema de faísca que é gerado, só que em vez de gerir simplesmente uma faísca só, acaba por gerir várias que são projetadas ao longo da câmara em si. Portanto, em vez de sair acabam por sair vários feixes e que são divididos e com a própria turbulência acabam por se misturar com os gases. São aquilo que eles chamam aqui de pulsos de micro-ondas. Lá está. Que no fundo não é uma faísca em si, são digamos que géneros vários, pequenas faíscas que acabam por ser... Que é o que acaba por acontecer dentro do tradicional micro-ondas, que nós não é visível a olho nu, mas o alimento é aquecido precisamente porque o ambiente está... Aliás, é visível, se pusermos uma coisa metálica e estejamos a olhar para dentro, vemos não façam esta faísca. Não façam esta. É melhor não fazer, mas por acaso acontece. Sim, é isso. Aí sim. Bom, toda esta informação está disponível na página do programa no Facebook, facebook.com/motores, a nossa paixão. Ainda hoje vou partilhar isto, aliás, já lá está, mas eu vou partilhar novamente, porque merece a pena ler, porque a explicação tecnológica é muito detalhada e seguramente que os apaixonados pela mecânica vão gostar. Como também vai ficar disponível a informação sobre o choque fiscal dos combustíveis. Bom. Não, Eduardo, aliás, quando nós vemos a evolução que tem vindo a haver ao nível do automóvel nestes últimos tempos é tremenda. E aquilo que nós pensamos que acontecia simplesmente ao longo de não sei quantos anos, acontece de um ano para o outro. Nós vemos, há carros neste momento no mercado que deixaram de ter um painel para ter, no fundo, um tablet em vários tamanhos. Sim. Portanto, o que acaba por estar de uma forma tão interligada entre a informática, entre a comunicação e que é indispensável para o funcionamento de um carro hoje em dia. Exatamente. Portanto, o que hoje é novidade, amanhã pode ser passado. Amanhã é velhice. É tecnologia. Exatamente. No seu melhor. E nós estamos no final da emissão de hoje. Já. Na próxima emissão, dia 24, vamos ter aqui um tema, provavelmente será o tema único da emissão. Vamos analisar o que foi o ano 2018 no setor automóvel, quais foram os factos mais marcantes e também o que foi 2018 na circulação rodoviária. E vamos ter aqui em estúdio como convidado o Sr. Comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Bragança. Não percam a emissão dia 24. Bom, João e Vítor, mais uma vez, muito obrigado. Continuação de boa noite. Continuação de um bom ano. E, sobretudo, agasalhem-se, que é para não ficarem constipados nem terem frio. Exatamente. E nós marcamos, então, o encontro quarta-feira, no programa O Sabor do Vento, e quinta também. E Motores regressa dia 24.
Continuação de uma muito boa noite. Obrigado por terem estado desse lado. Para nós é sempre um gosto estar na vossa companhia. Boa noite, fiquem bem e sejam felizes. Este programa teve o apoio de António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás. 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Motores, a nossa paixão.